E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula utilizando resumos de alunos que colocam lá no Instagram, resumos bem legais e que abordam bastante aí os conteúdos, simplificam e eu vejo que os alunos têm muita identificação com esses resumos. Hoje uma parceria com a Maria Alice, que ela é do vest.active, tá? @vest.active, vai lá no Instagram, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Ela é uma menina do 3º ano, também faz resumos muito bons, assim como os outros que eu fiz parceria, e vão ser 5 alunos nesse começo aqui, nessa primeira etapa, 5 alunos que eu fiz parceria, e vou fazendo, na verdade, a apresentação dos resumos deles a partir das aulas minhas, acrescentando, lógico, que eu acho que é importante e costuma cair nas suas provas e vestibulares, tá bom? Vamos lá então. Agora, como vocês viram aí, a aula vai ser sobre trabalho de uma força. Então o que é trabalho, pessoal? Trabalho vai ser a relação entre a força e deslocamento. E vai ser uma forma de energia, né? Trabalho é energia, que a gente vai medir também em joules no sistema internacional. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula, tá bom? O que a Maria Alice colocou aqui, ó? O que é trabalho? Uma grandeza física que transfere a energia sobre a atuação de uma força. Exemplo, uma força sobre um corpo e ele se desloca. Então, como eu falei, eu realizo a força sobre um corpo e o seu deslocamento vai gerar trabalho. Logo, quando não tiver deslocamento, não vou ter trabalho nenhum, né? O trabalho vai ser zero, a gente também vai conversar sobre isso. E é uma grandeza física, né? As grandezas físicas, só para recapitular, a gente tem grandezas físicas escalares e vetoriais. Grandezas físicas escalares só precisam do módulo, da intensidade, né? Do número ali, para eu descobrir qual que é toda a informação sobre essa unidade de medida. Por exemplo, massa. Massa a gente sabe 1 quilograma. 1 quilograma a gente sabe que é a massa, não precisa de maiores informações, são grandezas escalares. Já as grandezas vetoriais, além do módulo ou intensidade, que é o número, né? Geralmente os alunos acabam não confundindo aí. Além do módulo, eu preciso do vetor, né? A direção e o sentido para onde está indo. Por exemplo, força. Não adianta eu falar que eu estou fazendo 10 newtons de força se eu não digo para onde eu estou fazendo essa força, a informação fica incorreta ou fica incompleta. Ficando incompleta, eu não tenho como caracterizar toda essa grandeza, mas não é o foco da nossa aula de hoje. E como é que a gente calcula trabalho, pessoal? O trabalho de uma força a gente pode calcular de duas formas. Primeiro, e a Maria Alice colocou aqui, ó, trabalho de uma força constante. Então essa força não muda ao longo do período ali do meu deslocamento. Como é que eu faço? É só aplicar a fórmula de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. O θ é o ângulo entre força e deslocamento. O ângulo que fizer lá é esse cosseno de θ que eu preciso saber, o cosseno desse ângulo. Só serve quando a força não muda ao longo do meu exercício, ao longo do meu deslocamento, tá bom? Ela colocou, tal força age sobre um corpo e ele se desloca. Perfeito. Colocou também aqui as unidades de medida do sistema internacional, né? Trabalho em joules, tá certo? A força em newtons e o deslocamento em metros, certo? Então, newton vezes metro vai me dar joules como unidade de medida. Nesse caso, pessoal, eu vou colocar aqui mais um detalhe importante. Eu tenho sempre trabalho de uma força. Então, quando eu falo de força-peso, eu posso calcular o trabalho dela. Força normal, posso calcular o trabalho dela. Força de atrito, uma força qualquer realizada sobre um bloco, todas essas separadamente eu posso calcular a força. Mas eu também posso calcular o trabalho da força resultante, certo? Então, como é que eu faço? Primeiro, voltando lá atrás, eu preciso calcular a força resultante. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui do lado também um bloco bem característico, né? Com 3 forças atuando. Aí eu coloquei peso, normal e uma força F qualquer externa aí que está sendo aplicada sobre esse bloco. Eu posso calcular o trabalho de cada uma dessas forças separadamente se o exercício me pedir. Qual é o trabalho da força F, qual é o trabalho da força peso, qual é o trabalho da força normal. Ou o exercício pode pedir, por exemplo, qual é o trabalho da força resultante. E aí eu posso fazer de duas formas. Primeira forma, calcular a força resultante, então fazer a soma vetorial dessas 3 forças no exemplo que eu coloquei, tá bom? E fazendo a força resultante, eu posso depois pegar e aplicar nessa fórmula de trabalho que a gente colocou aí. O trabalho então vai ser trabalho igual a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, que o θ vai ser o ângulo entre a força resultante e o deslocamento. Essa é a primeira opção. Segunda opção, vou colocar aqui também. Qual que é o trabalho da força resultante? É a soma de todos os trabalhos das outras forças realizadas sobre o bloco. Então, por exemplo, eu posso fazer trabalho da força resultante igual a trabalho da força peso mais o trabalho da força normal mais o trabalho da força F. E também vai dar o mesmo resultado, certo? São 2 caminhos, aí vai depender de como os professores preferem ou como vocês preferem, tá certo? Destacando 2 coisas.
Trabalho da força-peso, eu vou falar já lá no final, só para acompanhar aqui o resumo da Maria Alice. Trabalho da normal sempre vai ser 0, tá? A normal nunca realiza deslocamento, então a força normal não realizando deslocamento, o trabalho dela sempre, em qualquer exercício, vai ser 0, tá bom? E o trabalho, por exemplo, de uma força de atrito, eu não coloquei nesse exemplo aqui, o trabalho da força de atrito sempre vai ser negativo. Por quê, pessoal? A força de atrito é uma força sempre contra, né, no sentido contrário ao deslocamento, né? É uma força contra a tendência do movimento. Sendo uma força no sentido contrário ao deslocamento, ela sempre vai fazer 180 graus, a força de atrito, 180 graus com o deslocamento. E qual que é o cosseno de 180 graus? É menos 1. Tá? Então, em qualquer conta que a gente for fazer do trabalho da força de atrito, o cosseno vai ser o cosseno de θ vai ser o cosseno de 180 graus, que é menos 1, e por isso essa conta, força vezes deslocamento vezes menos 1, vai dar sempre negativo. Tá? Sobre o trabalho da força-peso eu vou falar no final aqui. Uma outra possibilidade, né? Então a gente está falando de todas até agora de trabalho de uma força constante. Tá? E quando o exercício fornece o trabalho de uma força variável, o que a Maria Alice colocou? Que aqui então, pessoal, eu tenho que calcular a área do gráfico. Quando o exercício te der, então, pedir trabalho, te der um gráfico, faltou aqui só no resumo, força por deslocamento, então no eixo Y a força, no eixo X o deslocamento, que é geralmente como aparece, tá bom? Eu posso calcular a área embaixo desse gráfico, como ela representou, e eu vou conseguir, essa área vai ser numericamente igual ao trabalho realizado, tá certo? Por exemplo, ela colocou aqui A1 e A2, ela colocou as duas áreas para dividir, para calcular, por exemplo, a área 1 é um trapézio e a área 2 é um retângulo. Então eu calculo a área do trapézio mais a área do retângulo, vai me dar essa área total, que é numericamente igual ao trabalho. Sempre que eu tiver aqui, pessoal, no exemplo dela ela não quis colocar, mas sempre que eu tiver, por exemplo, um gráfico abaixo do eixo X aqui, que vai ser o meu eixo do deslocamento, esse trabalho vai ser negativo, tá certo? E aí eu tenho que somar as áreas aí, considerando essa área como um número negativo. Por quê? Eu tenho dois tipos de trabalho, né? O trabalho motor e o trabalho resistente. O trabalho motor vai ser o trabalho daquelas forças que vão auxiliar no deslocamento. Já o trabalho resistente vai ser o trabalho daquelas forças que vão dificultar o deslocamento. Então elas vão contra o deslocamento, no sentido contrário ao deslocamento. Isso sempre vai acontecer, pessoal, quando o ângulo entre essa força e o deslocamento for entre 90 graus e 270 graus, tá? Porque aí eu vou ter os cossenos negativos aí a gente cai mais para a área de trigonometrias, da matemática, não podem esquecer disso, essa parte da trigonometria é muito importante, tá certo? Vamos subir agora no resumo aqui. Olha uma coisa muito importante que eu gostei do resumo que ela colocou, algo que foge ao primeiro momento aí da parte de física, só que são as fórmulas para cálculo de área de quadrado, triângulo, retângulo e trapézio. Os alunos acabam esquecendo disso, tá, pessoal? Principalmente do trapézio. Não pode esquecer a forma da área de trapézio e nem como aplicá-la, né? Quem é a base maior, quem é a base menor e quem é a altura desse trapézio. Eu tenho muito aluno que está sabendo fazer o exercício e quando chega aí nas áreas esquece como calcula a área de trapézio, principalmente, né? A do quadrado, do triângulo e do retângulo é mais corriqueiro lembrar, tá certo? Não esqueçam disso e serve de alerta aqui que a Maria Alice colocou. E depois aqui a gente tem trabalho da força-peso, né? O de uma força-peso, como ela colocou. Eu já falei do trabalho da normal, que é sempre 0, do trabalho da força de atrito, que é sempre negativo. Então são sempre trabalhos de forças relevantes aí, que a gente costuma perguntar. E agora o trabalho da força-peso, tá? Forma de trabalho, repetindo, força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Perfeito. O trabalho da força-peso, então a força vai ser o peso. Então vai ficar peso vezes deslocamento vezes cosseno de θ. E a força-peso só vai realizar trabalho se eu mudar a altura desse objeto, ou desse bloco, ou desse corpo, tá certo? Então, quando eu mudo a altura, esse vai ser o deslocamento realizado pela força-peso, gerando o trabalho da força-peso. Então, o detalhe que eu falei que ia continuar falando ali sobre alguns trabalhos importantes. O trabalho da força-peso vai ser 0 quando não mudar a altura do objeto. O trabalho da força-peso vai ser negativo quando eu estiver subindo o objeto
E o trabalho vai ser positivo quando o objeto estiver descendo, tá certo? E pessoal, como aqui o trabalho da força-peso tem a ver com a altura, o deslocamento da nossa fórmula geral aí, na força-peso, no trabalho da força-peso, vai ser a altura. O que me leva a que o trabalho da força-peso é mais ou menos, dependendo se está subindo ou descendo, a força-peso vezes a altura. Essa é a fórmula. A Maria Alice colocou de um outro jeito, porque força-peso é massa vezes a gravidade. Então o trabalho da força-peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura, tá bom? Posso usar essa fórmula direto. Posso usar outra fórmula normal também. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Lembrando que nesse caso da força-peso, o F vai ser a força-peso, o deslocamento vai ser a altura que esse objeto subiu ou desceu. E aí vamos pensar, se a força-peso sempre está para baixo e o objeto está subindo, eu tenho dois vetores aqui fazendo 180 graus. Cosseno de θ negativo, né? Cosseno de 180 menos 1. Se a força-peso, que está sempre para baixo, e o deslocamento, o objeto está descendo, eles estão no mesmo sentido, e dá 0 graus. E 0 graus, o cosseno de 0 é 1, tá? Então, a forma simplificada a gente substitui pelo mais ou menos. Acho que deu para ficar bem claro aí que pode usar as duas fórmulas, tanto faz, e como a gente transforma uma na outra, caso precise, é bem raro, tá certo? Precisar dessa transformação, mas é bom ficar alerta. Por fim, potência mecânica. O que é potência, pessoal? Potência é a energia dividido pelo tempo. E eu tenho várias formas de energia. Eu tenho, por exemplo, a potência elétrica, que vai ser a energia elétrica dividida pelo tempo. Então, as coisas potentes são aquelas que despendem muita energia em pouco tempo, né? Um carro potente é aquele que me dá muita energia em pouco tempo, tá? Então, potência é energia dividido pelo tempo. Como a potência que a gente está falando aqui é o trabalho, então, como a Maria Alice colocou, potência é o trabalho dividido pelo tempo, o trabalho em joules, o tempo em segundos. No sistema internacional, a gente tem a potência em watts ou watts, tá certo? Além do que ela colocou aqui, uma outra fórmula que dá para deduzir a partir dessa, vocês podem tentar também, é que a potência é a força vezes a velocidade. Cai muito exercício com isso, tá? Então, um objeto ali está subindo com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Há uma força de 2 newtons. Qual que é a potência? Força vezes velocidade, vou deixar escrito aqui para vocês. Nesse exemplo que eu inventei aqui rápido, daria 4 watts de potência, tá bom? Cai muito. E é só você deduzir a partir, substituindo esse trabalho aqui, no numerador dessa fração, da fórmula, por força vezes deslocamento, tá? E aí vai ficar o deslocamento dividido pelo ΔT, né? É a velocidade. Então, potência, força vezes velocidade, cai bastante e valeria a pena a gente acrescentar aqui ao belo resumo da Maria Alice. Certinho, pessoal? Aqui então, a Maria Alice do Vest.active tem vários outros resumos. Eu vou continuar gravando aulas com o material que ela já me mandou e assim que ela for fazendo mais, outros eu vou gravar também, tá? Assim como os meus outros parceiros aqui, alunos que também estão produzindo e já tem bastante material para a gente fazer. Sobre exercícios. Exercício em física é fundamental. Eu já tenho 2 aulas aqui, eu vou publicando mais e vou acrescentando aqui na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo você já vai encontrar 2 aulas com exercícios sobre trabalho de força constante e trabalho de força variável, tá? Então, acompanhem, continuem assistindo para entender como a gente pratica isso daí, tá certo? Como aparece nos principais exercícios de vestibulares. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar também exercício. Eu vou realizar sobre trabalho, por exemplo, e acrescento aqui para vocês na descrição do vídeo. No final do vídeo lá sempre tem aqueles cards para você se inscrever, se essa aula te ajudou. Se inscrever no canal sempre ajuda muito quem está apresentando o canal aqui no YouTube, tá bom? E curtir o sininho lá, ativar o sininho para receber as atualizações que eu tenho diariamente, vídeos tanto de aula quanto de exercícios de física, química e biologia. Certinho, pessoal? Um abraço e até a próxima.